Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo. Pronto, estamos aqui novamente, continuando o nosso super bate-papo sobre 60 anos do golpe cívico-militar. Espero que você tenha gostado da primeira parte, quando fomos um pouco mais históricos, e agora vamos fazer algumas reflexões sobre este evento, aliás, absolutamente devastador para a sociedade brasileira. Nesse sentido, falávamos aqui sobre a inversão das narrativas, né? Quando se diz que os militares foram à rua porque o Brasil estava prestes a ter uma revolução comunista, não era nada disso. E a Natália nos traz aí algumas reflexões sobre esse contexto. Uma coisa que eu acho bastante curiosa também é você usar termos e acusações feitas por um regime de exceção a essas pessoas que sofreram o regime de exceção. Então, seria a mesma coisa que você julgar. Então, já que as pessoas, por exemplo, gostam muito você de defender, de falar que a democracia é ótima, né, mas só no país dos outros. Então, assim, quando você vai então, e tem um regime de exceção e existem acusações, esse regime de exceção pode acusar você de qualquer coisa. Ele não tem que provar. Não existe um sistema de direitos que assegura que você tem o direito à ampla defesa. Então, é assim, é muito fácil. Eu tinha um ódio quando eu via as pessoas acusarem a presidenta Dilma de ser terrorista, porque você está usando o quê? A acusação feita contra ela na ditadura militar, onde ela não teve direito a se defender, onde ela passou dias e dias sendo torturada, é essa acusação que pesa contra ela. Então, eu acho engraçado, porque você não tem ampla defesa, você não tem o processo da forma como a gente vê hoje, que você tem um acusador, você tem o direito de se defender dessa acusação e um juiz imparcial que vai dizer se você praticou aqueles atos ou não. Você tem um regime que te acusa, te prende, te tortura para provar a acusação que ele está fazendo contra você. Então, é uma insanidade você pensar que você pode usar e se apropriar desses termos que foram lançados contra pessoas em um regime de exceção. Então, para mim, é completamente absurdo. Mas isso é muito interessante ser pontuado, porque tem gente ainda que não se toca disso, né? Não se toca disso. E realmente uma das ideias é inverter os fatores, né? Exatamente. Olha, saíram com tanques às ruas porque existia um movimento que não sei o que lá, não existia nada, estava todo mundo vivendo muito bem, estava todo mundo tranquilo. Mas o Partido Comunista, por que eu estou insistindo no Partido Comunista? Óbvio que tinha outras forças de esquerda no Brasil, mas o Partido Comunista ele era o mais o partido de esquerda mais influente. Para quem não sabe, o Brasil tinha uns partidos comunistas mais fortes na América Latina. Acho que só perdia para o Chile, né? Esse partido ele era predominantemente, como eu já falei, reformista. Não era revolucionário, nem defendia uma política revolucionária, né? Claro que no partido tinha divisões, a gente sabe que tinha, né? Depois do golpe, essas divisões vão acabar levando a inúmeras divisões e facções, que aí sim, a facção do Marighella e outras vão realmente partir para a luta armada. Mas, na verdade, o que existia era uma tentativa de influenciar a política do governo João Goulart dentro da legalidade. Aliás, tem muita gente que até critica o Partido Comunista Brasileiro por achar que ele foi muito submisso, atuou muito a reboque da figura do João Goulart. Entendeu? O Partido Comunista era criticado por uma parte da esquerda por não ser suficientemente comunista.
Né? Então, essa história que havia uma ameaça, conversa fiada. Né? O golpe de Estado foi para impedir que reformas que de alguma forma, poderiam prejudicar os interesses da classe dominante fossem realmente realizadas. Né? Agora, na década de 70, luta armada, como teve vários países, vamos falar sério. Teve luta armada na Itália, teve luta armada nos Estados Unidos. É só você ver o contexto da década de 60. Né? Eu vi uma vez um cara falar, na Itália teve também luta armada. Ninguém fechou o parlamento por isso. Entendeu? Ninguém estabeleceu um governo militar por causa disso. Certo? Então, essa questão é uma desculpa esfarrapada e querer... É igual aquele cara que bate na mulher e, mas a culpa é a mulher, ela que me provocou, entendeu? É a mesma coisa. Né? Quem mandou usar saia justa, né? Exatamente, Vai sair por aí de mini saia, aí depois não quer ser estuprada, né? Agora, essas nuances que essas coisas que você está colocando, que também existe várias nuances para a gente ir vendo dentro do que se apresenta no mais central dos golpes. O interessante, Brasil, Benê e Natália, é a gente dar uma olhada em perspectiva, né? Porque nós somos a terra, se a gente falar, somos a terra do golpismo. Numa coisa você tem razão, a República começa com um golpe de Estado, né? Certo? Exatamente. Mas aí a gente tem um golpe em 37, nós temos uma tentativa de golpe em 54, temos um golpe em 64. Não, e temos uma tentativa de impedir que o JK assumisse 55. Você não pode esquecer isso. Teve toda aquele golpismo que levou ao suicídio do Vargas. Quando o JK ganha a eleição em 55, apoiado inclusive pelo Partido Comunista, né, alega-se que o JK não podia assumir. Uns diziam que ele foi apoiado pelos comunistas. Outros diziam que porque ele não teve maioria absoluta de votos, coisa que não era exigida por lei. Né? Coisa que a Constituição não exigia. Né? Então, ou seja, havia uma tentativa, o golpe dado em 64, ele já está sendo preparado há 10 anos. Há 10 anos que ele estava sendo preparado. Né? E, bom, enfim. E aí nós temos o golpe dentro do golpe, em 68, né? Quando a linha dura realmente... Né? Eu queria falar rapidinho sobre o AI-5 de 1968. Né? É a mesma desculpa. A desculpa do AI-5 é que havia ameaças ao Brasil, uma ditadura e tudo mais. Muito bem. 1968 realmente foi marcado por grandes mobilizações, principalmente de estudantes, mas também de trabalhadores, contra o governo militar. Teve a famosa Marcha dos 100 mil em junho de 1968. Né? Teve em maio de 68 uma grande manifestação na Praça da Sé, teve as greves em Osasco e Contagem. Então, você vê, havia, além das músicas de protesto, tal, tinha todo um clima contra o governo. E aí a desculpa, mas o problema é que quando o AI-5 é assinado, que é no dia 13 de dezembro, uma sexta-feira 13 de dezembro de 1968, quando é assinado o ato institucional número 5, naquele momento não tinha nenhuma manifestação de massas contra o governo. Entendeu? Os caras baixaram o AI-5 porque eles quiseram. Entendeu? Porque o governo do Costa e Silva, que era um governo fraco, mesmo sendo um governo militar, Costa e Silva nunca foi unanimidade entre as Forças Armadas. Embora o Costa e Silva seja considerado um cara da linha dura do regime, ele mesmo hesitou em endurecer o regime. Né? E aí ele foi convencido pelos assessores. É interessante que tem uma reunião do Ministério, quando o AI-5 é anunciado, e aí algumas frases são interessantes. Né? A frase, por exemplo, dita pelo cara que era ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, que falou: as favas com a consciência, presidente. Né? As favas com a consciência. Então vamos pôr para quebrar mesmo. Né? Delfim Neto é o cara que estava lá. Que hoje também as favas com os escrúpulos, né? Favas com os escrúpulos, exatamente, desculpa. As favas com os escrúpulos. Então, quer dizer a mesma coisa. Esses caras, aí sim, com o AI-5 é o golpe dando golpe. Né? E aí o AI-5 permite o governo intervir no Congresso, fechar o Congresso, acaba com o habeas corpus,
né? Aposenta funcionários públicos, civis e militares. Então, o AI-5 é a radicalização do golpe. Ato institucional número 5. Né? E pior, o AI-5 estabelece definitivamente eleições indiretas para presidente da República. Né? Porque aí ainda tinha gente com esperança que as eleições fossem restauradas. Detalhe curioso. Quando o Costa e Silva fica doente, Costa e Silva, ele já assume em 67 com problemas cardíacos. Né? Quando ele cai doente, quem deveria assumir a presidência seria o vice, que era um civil, chamado Pedro Aleixo. Na reunião que foi decidido o AI-5, o Pedro Aleixo votou contra. Ele foi a única voz contrária. Então, mas ele, pela própria Constituição, pela própria lei criada pelos militares, o Pedro Aleixo deveria assumir. Os militares ignoraram a sua própria Constituição e proibiram Pedro Aleixo de assumir a presidência. Entendeu? Então, isso prova que os caras já estão mal intencionados. Né? E aí assume uma junta militar. Enquanto o Costa Silva estava agonizando e não tinha. E os caras estão negociando para saber quem vai ser o outro presidente, né? O Pedro Aleixo foi impedido de assumir. E aí que vem o senhor Emílio Garrastazu Médici, que é o período mais violento, mais repressivo, mas ao mesmo tempo é o período do milagre econômico. Que essa é a memória que parte desse tiozinho tem. Porque o milagre econômico é quando a classe média comprou televisão, comprou seu apartamento do BNH e conseguiu pagar, comprou automóvel em 24 prestações, mas pagou. Então, e o pior é que esse período da ditadura, que é chamado de milagre econômico, ele dura 4 anos, 3 anos e meio, né? E é 20 anos, na verdade, de recessão econômica, de crise econômica, e os caras se concentram em 3 anos. Que, na verdade, eles realmente conseguiram, porque as migalhas do milagre pingaram para a classe média, mas, ao mesmo tempo, o Brasil vai se tornar um país com a maior concentração de renda Mas também nós não podemos deixar de citar aqui que se a gente tinha 90 milhões de habitantes, a nossa classe média não chegava a 20 milhões. Verdade, eu acho que até... Entendeu? Então para o povo brasileiro, o tal do milagre econômico, e na realidade os dados mostram que houve maior concentração de renda. Entendeu? E uma outra questão é que a indústria nacional em si, ela não tem uma grande parte da indústria nacional, ela, a não ser uma indústria, por exemplo, ligada à indústria automobilística, ela não conhece esse milagre, entendeu? Dependendo, a própria agricultura não conhece esse milagre, um monte de situações econômicas, agentes econômicos não conhecem esse milagre, né? Mas continua sendo a época do milagre econômico. Tanto é que você vai depois ter algumas tentativas que vão realmente fundar algumas coisas, que são os PNBs, né? Os planos PNDs, né? Plano Nacional de Desenvolvimento, né? Porque até então nós não tínhamos muita noção do que a gente fazer com o tal do progresso, vamos dizer assim. A ditadura não tinha uma coisa... Né? O milagre econômico era tão frágil, que quando veio a crise do petróleo, o milagre foi para o saco. Entendeu? Era uma fragilidade monstruosa, né? Exato. Bom, eu não vou ficar explicando isso, mas é bem isso que você falou, né? A crise do petróleo acabou com toda aquela ideia dos grandes economistas da ditadura que ficava dando... Delfim Neto que ficava dando aula, né, de economia, não sei o que lá, tudo uma palhaçada. Eles faziam tudo chutado lá, de qualquer jeito. Amanhã, amigo, deixe seu carro em casa e vamos caminhar juntos. Por você, pelo Brasil. Nunca, em nenhum momento, foi tão importante economizar petróleo. Para um país como o nosso, que ainda não é rico, mas é jovem e tem garra, é importante que todos participem dessa luta. Cada dólar economizado na importação de petróleo é dinheiro que fica aqui dentro, no nosso chão, na nossa casa. Um dia, vamos ter todo o petróleo de que necessitamos.
Essa é a nossa força, essa é a nossa luta. Mantenha viva dentro de você a chama de amor ao Brasil. Tem um economista que ele fala que a crise do petróleo porque é curioso, esse cara fala assim: se você for pegar o capitalismo do século XX, ele tem um período aí, uma era dourada que durou 30 anos, tanto, né? Porque assim, a crise do petróleo acabou, não só no Brasil, né? Mas acabou com as esperanças de um capitalismo dourado em boa parte do mundo. Não pode esquecer que os Estados Unidos passou por uma crise brava, né? Os próprios regimes sociais-democratas europeus, o estado de bem-estar social sofreu baque. Não é à toa que no bojo dessa crise aí no final dos anos 70, tem os governos do Reagan, da Margaret Thatcher, do Kohl na Alemanha, que são os caras, olha, gente, acabou a brincadeira, agora é capitalismo de verdade e dane-se os pobres, né? Vamos... Só para fechar um pouco, a Maria da Conceição Tavares, ela tem um ótimo trabalho avaliando o tal do milagre, né? Essa época do milagre, esse período da ditadura, e ela mostra claramente que realmente quem vai se beneficiar são as multinacionais nessa época do milagre. Que os empresários que apoiaram essa porcaria se deram tão bem assim, né? Isso que é ridículo. Exatamente. Eles vão se dar melhor na democracia, por incrível que pareça, e eles ficam aí hoje apoiando... Agora, voltando, nós chegamos aí no golpe de 64, mas eu vim aqui listando os golpes, né? Aí nós temos o golpe de 2016, que é uma verdadeira palhaçada, né? Que é uma excrescência em tudo que a gente puder imaginar com relação à destituição de um governo legitimamente eleito. É legalidade mesmo, né? Declaro iniciada a votação. Passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. Pelos maçons do Brasil. A minha família, aos meus amigos. Pela minha família, minha esposa, meus filhos. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pelo meu neto Pedro. Pela minha família. Pelos meus filhos. Em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Com a proteção de Deus. E respeito à minha família, pelas minhas 2 filhas. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em respeito à minha família. E respeito à minha mulher, meus filhos e meus netos. E quem vota assim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Na verdade, o grande momento de ilegalidade no país, que culminou com a prisão do Lula, começa com o impeachment da Dilma, que foi golpe mesmo. Eu acho que começa com o mensalão. Eu acho o mensalão é um laboratório, até porque se você pegar entre o mensalão e o golpe da Dilma, você vai ver que coisas meio engendradas no mensalão vão acontecer na Guatemala, assim, que foi considerado o golpe o laboratório, são considerados Paraguai, com o Lugo, mas o mensalão ele tem uma característica essencial de ilegalidade, que é a possibilidade de você vê que o Supremo lá, o cara, eu não entendi como as pessoas juristas conseguiram ouvir da boca de juiz do Supremo Tribunal Federal que, olha, tá certo que a acusação não provou a culpa, mas a defesa também não provou a inocência. Isso foi falado, foi colocado. Luiz Fux coloca isso lá. Ou então, olha, não tem prova contra José Dirceu, mas eu condeno pela literatura. Como é que pode ter isso
E as outras coisas que o pessoal que não acompanhou não viu, mas se o pessoal pegar o que colocou o Lewandowski como ministro relator do Mensalão, se alguém for ler o que ele colocou, ele aponta todas as ilegalidades e irregularidades que ele fala, é absurdo. Bom, e isso vai demonstrar como você pode manipular a justiça e que vai acabar acontecendo isso lá no coisa. Aliás, não vamos esquecer que Rosa Weber tinha como seu braço direito, nessa época do Mensalão, o senhor doutor Juiz Moro, né? Que ali já, por isso que tem uma nascente do que foi depois Aí, terminando o golpe de 2016, essa palhaçada, nós temos o de 2022, essa tentativa de... Antes de falar do golpe de 16, eu queria lembrar uma coisa. É a tal história de dar a César o que é de César e ao PSDB o que é do PSDB, né? Porque depois que o Alckmin virou o camarada Alckmin, o PSDB parece que não tem nenhuma responsabilidade por nada dessas coisas que aconteceram. Você lembra que em 2014, quando a Dilma ganha as eleições? 2014, quando a Dilma ganha a eleição do Aécio, foi a primeira vez na história do Brasil, desde que começou a ter eleições, que o candidato derrotado não aceitou a derrota. Né? E contesta, inclusive, a validade das eleições, dando fundamentos para depois os bolsonaristas se criarem em cima disso. Então, porque é muito curioso que o PSDB, quer dizer, o PSDB se envolveu muito pouco nisso, mas o Aécio foi a público, e aí é claro que vivíamos uma baita paranoia antipetista, e aí ajudou a criar um eco de que a eleição da Dilma foi legal. Tinha gente que falava, não, eu fui lá, apertei 45, apareceu 13, né? Então, começou a dar, na verdade, pretexto, começou a criar situações para aquilo que mais tarde o Bolsonaro vai voltar, né? Isso... Agora, um detalhe, né? O PSDB teve seu merecido castigo, ele desapareceu, né? Só não desapareceu totalmente, porque e aí, desculpe os petistas, o Lula vai cometer a infâmia de colocar o Alckmin como vice, né? Então, isso daí já começou, para mim, aquilo ali, que foi alimentado por um setor da imprensa que sabia que aquilo era mentira, ali já começa a palhaçada, né? Então, não dá para tirar... Não tinha nenhuma situação legal para não garantir a posse da Dilma. Então, vamos garantir... Você lembra o discurso do Aécio que ele falou, logo depois da eleição, que eles iam fazer o possível para que esse governo não conseguisse fazer nada. Faremos o possível para paralisar o governo. Palavras dele, Aécio Neves, né? E foi isso que foi feito. Não só no Congresso. Foi isso que foi feito na mídia, foi isso que espalhou-se toda aquela coisa entre obviamente, as pessoas que eram contra o PT. Se você sai perguntando por aí hoje, por que a Dilma... Eu fiz essa experiência na época. Por que a Dilma sofreu impeachment? Porque ela roubou, né? É a mesma coisa que você fala, o Lula foi preso por quê? Porque ele roubou. Mas ele roubou o quê? Aí a pessoa já não sabe. E aí eu acho, inclusive, curioso, porque assim, o impeachment, para que exista o impeachment, deve existir um crime de responsabilidade praticado pelo agente que você está tentando impeachment. E pela própria lei, crimes de responsabilidades praticados por alguém que tem um mandato, ele tem que perder este mandato e automaticamente ser punido com a impossibilidade de se candidatar por X anos. A Dilma sofreu impeachment, mas nunca perdeu seus direitos políticos. Tanto que na eleição seguinte ela pôde se candidatar novamente. E aí você tem também nesse aspecto, você fala, como que isso é possível? Porque se ela cometeu um crime de responsabilidade suficientemente grave
para sofrer um impeachment, ela deveria ter perdido os direitos políticos. Como ela sofre impeachment e não perde direitos políticos? Então, aí é que eu digo, viu, e só pontuando, a ligação entre o mensalão e o impeachment. Porque tem muito do que nós conhecemos aqui do lawfare, né? Nós conhecemos como lawfare, que é exatamente a possibilidade de você manipular as leis do jeito que você quiser e criar uma onda de opinião pública através da imprensa que seja favorável a esse tipo de manipulação, né? No caso aí, tem muita gente, Natália, isso aí você vai... que na época do impeachment não fazia ideia dessa... que a Dilma deveria ser cassada, entendeu? Mas deveria ser cassada e não concorrer. Para você ver o ponto que eles conseguiam manipular a opinião pública. O absurdo de tudo isso é que essa questão chegou no STF. Porque a questão foi discutida no STF e no STF foi decidido que o processo de impeachment tinha sido válido, porém a Dilma não perderia os direitos políticos, que era o que tinha sido decidido no Senado. E o STF valida essa posição. Isso. Que é uma posição juridicamente absurda. Porque, assim, ela foi condenada, então, por um crime de responsabilidade pelo Senado. E se assim ela foi condenada, ela deveria ter perdido os direitos. Só que, assim, ela perde o cargo, mas não os direitos políticos. É o absurdo que nós vivemos nessa época, né? Não, mas e venhamos e convenhamos, aqui é uma boa hora aí para a gente... Eu até vou colocar aqui nessa hora aqui, vou colocar nome aos boys, né? do nosso amigo o Evandro, que é inspirado no momento em que o pessoal faz a votação com aquele negócio pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha família. Porque eu estou pontuando isso porque um processo como aquele, qualquer coisa vai entrar, né? Depois disso vai qualquer coisa. Pô. Quando veio a votação no Senado, eu vi um deputado, um senador, né, fazendo a abertura da sessão, fazendo aquilo que o poeta João, se eu não me engano, era o João Cabral de Melo Neto, que informalmente tratava assim, a palavra com diarreia. A palavra com diarreia, o maior exemplo entre nós era o Temer mesmo, o mais conhecido. Deixar-te-ei, que era aquela coisa floreada e absolutamente ornamental, mas que não vai no cerne das questões. Era a retórica empolada do falso erudito, né? A gente é campeão disso, a falsa erudição. A falsa erudição. Então, ele falou assim para o juiz Lewandowski: Vossa Excelência que irá hoje, nesse egrégio plenário, conduzir a sessão, deu um rolé assim, ele falou uns 5 minutos para dar bom dia a Lewandowski. Você entende? Para dar bom dia a Lewandowski, ele saltou um egrégio plenário. Quando ele soltou o egrégio plenário, eu já capturei, né? Aí eu fiz, né, nesse egrégio plenário, esse santo sudário, esse santuário de falsários. Então, para adaptá-la, aí ela ficou assim. Com a proteção de Deus e respeito à minha família, pelas minhas 2 filhas, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E respeito à minha família. Claro, Exu Otará. Claro, Exu Otará. Pela minha filha, pela minha esposa, pela minha família,
pela minha família. Por um país sem mensalão, sem petroleiros. Há que se dar nome aos bois, há que se saber quem sois. Quem é que se cala e quem fala por nós? Há que se dar nome aos bois, há que se saber quem sois. Quem é que se cala e quem fala por nós? Quem são os profetas da paz militar? Sangue, suor e lágrimas, fé, esperança e caridade. Pra falta de fé, ribotril. Pra desesperança, fuzil. Pra caridade, misérias mil. Pra livre cultura, Brasil. Está em casa, já com seus 93 anos. Maria Luzia Melanie, pela nação evangélica e cristã e pela paz de Jerusalém. Pelo meu Cruzeiro do Sul, Vale do Jurumá. Pela minha querida Polícia Militar do Estado. Os novos capitães do mato, os escravocratas de terno engomado, peroba na cara e lustro no sapato, sobem a tribuna e decretam o ato. Eu venho anunciar a pilhagem geral. Quero saudar em rede nacional esse egrégio plenário, esse santo sudário, esse santuário de falsário. Eu não aguento mais lidar com bicha, com preto pobre, com secundaristas. Quero uma selfie com a polícia, quero patrocinar milícias. Em nome de Deus, em favor dos meus, escute essa prece desse filho teu. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, ao Zé Ninguém. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, o Zé Ninguém. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, o Zé Ninguém. Há que se dar nome aos bois, há que se saber quem sois. Quem é que se cala e quem fala por nós? Há que se dar nome aos bois, há que se saber quem sois. Quem é que se cala e quem fala por nós? Quem são os profetas da paz militar? Sangue, suor e lágrimas, fé, esperança e caridade. Pra falta de fé, rivotril. Pra desesperança, fuzil. Pra caridade, misérias mil. Pra livre cultura, Brasil. Os novos capitães do mato, os escravocratas de terno engomado, peroba na cara e lustro no sapato, sobem a tribuna e decretam o ato. Eu venho anunciar a pilhagem geral. Quero saudar em rede nacional esse egrégio plenário, esse santo sudário, esse santuário de falsário. Eu não aguento mais lidar com bicha, com preto pobre, com secundarista. Quero uma selfie com a polícia, quero patrocinar milícias. Em nome de Deus, em favor dos meus, escute essa prece desse filho teu. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, ao Zé Ninguém. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, o Zé Ninguém. Tá no nosso gene saber quem é quem, conduzir ao nada, o Zé Ninguém. Há que se dar nome aos bois, há que se saber quem sois. Quem é que se cala e quem fala por nós? Há que se dar nome aos bois, há que se saber quem sois. Quem é que se cala e quem fala por nós? Claro, e Exu Odará. Claro, e Exu Odará. Claro, e Exu Odará. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas aí eu acho que, para terminar com chave de latão enferrujado, não com chave de ouro, né? É assim, a gente não pode deixar, de novo, de falar do papel da imprensa nesse processo, né? Nós vimos, a imprensa teve um papel determinante, inclusive, não é coincidência que, de repente, umas figuras jornalísticas que eram totalmente insignificantes começaram a ter uma expressão enorme na imprensa. O Reinaldo Azevedo, que hoje depois foi, né, mudou de ideia, intelectuais, entre aspas, como o Pondé. De repente, esses caras começam... A mídia dá para esses caras uma importância, uma relevância que eles nunca tiveram. Entendeu?
que tudo faz parte do mesmo processo. Porque na minha opinião, a própria classe dominante, ela começou a achar que havia um certo predomínio esquerdista na cultura brasileira. Eu acho que isso é uma grande bobagem, mas enfim. E aí, não, vamos contrabalançar colocando uns caras reacionários, né? E aí tome Demetrio Magnoli, Pondé, Reinaldo Azevedo, e sem contar aquela figura da Globo também, esqueci o nome do cara que depois foi para a Jovem Pan, né? Milwaukee, né? O que é? Exato. E esses caras tiveram um papel muito importante nessa situação. Eu acho engraçado que vamos mudar o nome. Demetrio Magnoli, na época, falou assim: se a Dilma está achando que isso é um golpe, por que ela não decretou o estado de sítio, o estado não sei o quê? Bom, se ela fizesse isso, era mais um pretexto. Eu acho até que ela devia ter radicalizado mesmo, né? Mas era mais um pretexto. Defensor. O governo da Dilma é um governo, vamos falar sério, moderadamente, mas muito moderadamente de esquerda, nacionalista e tal. Aí os caras vinham comparar com Cuba, com a Venezuela, com a Coreia do Norte. E o pior, que as pessoas falavam isso, elas sabiam que estavam mentindo. Elas sabiam. Depois da prisão do Lula. Quando os caras sabem que ali tem um monte de ilegalidade e todo mundo bate palma, entendeu? Transforma esse imbecil do Moro, esse crente safado do Dallagnol, em heróis nacionais, né? Sim. É isso. Né? Volto a falar, tudo isso é um processo mesmo de lawfare. Agora, com relação ao governo da Dilma, o mais importante que temos que ter, principalmente o segundo já começa emparedado, né? É um governo emparedado. E o que é importante para que eu acho que o povo saiba, né, que no fundo ele é um governo que ficou sujeito a aquelas pautas bombas, né, que eles faziam. Então, muita coisa que eles falam hoje, eu fiz, também invertido, né? Nós fizemos impeachment porque a Dilma fez isso errado, fez aquilo. Não. Eles emparedaram, eles pegaram o Congresso, fizeram um monte de pauta-bomba e o país realmente estava resistindo a uma crise econômica sem paralelo na história mundial. Não é para. Aí é que está a sacanagem. Quando era o período de bonança econômica, o Lula teve sorte, porque era a conjuntura internacional. Quando teve a crise, a culpa é do PT. Aí não tem conjuntura internacional, né? Então, mas o grande problema, eu acho que para eles, quando teve a crise mundial, eles acharam que o Brasil não ia passar, e o Brasil vinha passando. Quando a Dilma sai, nós estamos com 4% de desemprego. Verdade. Gente, aí nós temos uma crise que o pessoal quer fazer paralelo com a de 29. Não tem paralelo. China. Não pior, tem paralelo. Aí eu digo, quando eu falo que esses caras mentiam de propósito. O Demetrio Magnoli escreveu dizendo que o Brasil, com a Dilma, passou pela maior crise econômica republicana. Gente, não é possível que o Demetrio acredite nisso. Com aquela inflação absurda do governo do governo Sarney, com todos aqueles problemas da ditadura militar, você fala que o Brasil teve a maior crise republicana. E o pior é que falava-se isso muitos jovens. Aí é que é o problema. Muitos jovens que cresceram na bonança econômica do PT começaram a acreditar nisso, tá vendo? Imagina, nunca vi uma crise como essa. Tudo bem, se você tem 20 anos, você realmente nunca viu uma crise como essa. Nunca viu, verdade. Agora, se você tem 40, você está de sacanagem, né? Você tá brincando. E aquela Miriam Leitão que passou 14 anos falando, olha, não, amanhã vai. Aí você tem a crise de 2008, que eu volto a repetir, foi a maior crise do capitalismo. Eu não quero nem ouvir alguém falar que, não, em 29, porque 29, a crise foi concentrada na Bolsa de Nova York, a Alemanha, Inglaterra, mesmo França, nem sentiram o golpe, nem nada. E agora, com relação à crise de 2008 a 2009, 2010, é uma crise do centro do capitalismo. Quebraram-se os maiores bancos. Isso nunca existiu. Não tem. Então,
E nós vínhamos passando. Quando chegou em 2014, 2016, até 2016, o trabalhador brasileiro não estava sentindo essa crise. Agora, nós tivemos problema, por exemplo, uma das maiores secas que teve problemas no setor energético, mas estava lá, né? E tinha o pré-sal. Mas tem um outro problema também, que aí entra... Eu nem gosto de aprofundar muito essa questão, mas tem a questão dos erros cometidos, né? Você pega, por exemplo, a história da Petrobras. A roubalheira da Petrobras. Você vai ver as maiores sacanagens da Petrobras, quem fez? Né? Gente que era do MDB, gente que era do PP, né? Mas ficava assim, ó, o PT é culpado de tudo isso, né? Mas você vê só que também é uma outra coisa. Nós entrevistamos aqui Sim. do sindicato, ele falou, olha, se você pegar tudo que eles falaram de corrupção, se você juntar, fizer... Mesmo assim, a Petrobras era altamente lucrativa. E mesmo assim, quer dizer, assim, como essa corrupção sempre existiu, não foi essa coisa toda, para ver como eles aumentavam. Não, ninguém está defendendo a corrupção nem nada, ninguém está falando isso, que não houve corrupção. Né? Quem falou isso na época, né? Aquele empresário, o Ricardo Semler, falou exatamente isso. Aquele empresário era afiliado ao PSDB. Ou seja, o que ele quis dizer, mesma coisa, não é defender a corrupção, mas não aconteceu nada ali que não tivesse acontecido em outro momento. Mas aí não. O governo do PT é o governo mais corrupto da história da humanidade, né? Isso. O sensacionalista chegou a publicar que o Lula roubou um quatrilhão. Isso é um número não fazia o menor sentido. Um quatrilhão, que era, obviamente, uma gozação com a mídia, né? E os caras foram lá e reproduziram essa informação. Não, eu vi um cara... Informação como se fosse verdade. Você vê. Eu vi lá o filho do Odebrecht, o filho do Odebrecht, e eu acho que até tiraram do ar esse vídeo. Ele acusando o Lula, ele disse que ele deu não sei quantos bilhões lá para o Lula. E depois ninguém mais falou disso, lembra? Então, mas aí o cara falou assim, mas esse dinheiro como é que foi entregue? Não, foi entregue, eu fui com 13 carros blindados, caminhões blindados, lá no Palácio do Planalto. Claro entregar percebeu, né? Pelo amor de Deus. O cara falou, eu olhei assim e falei, não, o cara tá falando isso. Entendeu? Não dá. O negócio virou uma palhaçada total. Né? O que prova, Douglas, que nesse momento, qualquer coisa que você falasse contra o governo, contra o PT... Agora, você lembrou bem, não só isso, vários episódios foram levantados na época, ninguém mais falou. Lembra que às vésperas da eleição da Dilma, a Veja fez aquela famosa... Eles sabiam. Eles sabiam. Aonde foi parar aquela denúncia? Eles sabiam de tudo. Né? Sabe que aquela Veja... Foi muito curioso. Eu saí para jantar, tinha uma pizzaria que tinha uma pilha de Vejas gratuita. Você podia pegar, tinha uma pilha. Eu fui, há uns dias eu fui num consultório médico, tinha uma pilha de Veja, você podia levar para casa. Sim, eu estava na subprefeitura, o cara veio trazer, dar as Vejas de graça para nós, para colocar lá na subprefeitura. Pois é. Então isso são coisas que detalhes que não vai estar no livro de história nem nada, que eu acho que é importante a gente estar falando aqui. Agora, esse é 2016. Quando chega 2022, eu não sei se eles quiserem inovar. 2022, vai. Eles enlouqueceram, vamos dizer assim, eles enlouqueceram. Porque, Natália, eu ia perguntar para... Fala. Não, é que eu me lembro, tem um episódio de muito bom humor, quando as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram Praga, os tchecos picharam no muro assim, Lenin, eles enlouqueceram. Tá.
Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton! Marcha, soldado, cabeça de papel. Marcha, soldado, cabeça de papel. Meu Deus! Ai, eu tô com medo desse raio! Senhor! És entidade dos mais valentes. Quando o toque da vitória marca a nossa alegria. Bom dia, Itapaci se resume só em 6 pessoas, 5 pessoas? Vamos lá, gente, vamos lutar pelo nosso país. Olha isso, que vergonha. Orai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre. Vou morrer pelo Brasil. R7 acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. Casa acima de 60 metros vai ser dividida. Você quer um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa? Quando você sair para trabalhar, tu não sabe o que ele vai estar fazendo lá. A gente podia pôr, sei lá, Adam Smith, eles enlouqueceram. Porque isso que eu ia perguntar para a Natália, porque é o seguinte, a gente vem do mar de lama contra Getúlio Vargas, né? E aí a gente vem a corrupção comunista, não sei o que lá, quando a gente chega... O governo Jango foi acusado de corrupção também. Então... Um dos pretextos para derrubar o João Goulart. E a gente chega em 22, a gente vai fazer um negócio legal, né? Que é uma intervenção militar legalizada pela Constituição. Afinal, dá para a gente fazer isso ou não? O artigo 142 nos dá essa... Então, essa loucura, né, que foi inventada, começou antes, né? Começou naquelas manifestações que passaram a ter com pessoas vestidas com camisa da CBF e placas escritas em um inglês um tanto quanto duvidoso, pedindo ajuda para os Estados Unidos. Para combater o comunismo. Ou seja, os caras estão na Guerra Fria ainda. Os caras ainda estão na Guerra Fria. E assim, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que essas manifestações que aconteceram e têm acontecido, eu acho que uma das coisas que a gente precisa notar também é que é uma crise também estética, né? Porque, assim, não é normal aquelas pessoas saírem com aquelas roupas reproduzindo bandeira do Brasil em coisa de Homem-Aranha, de Super-Homem. E, assim, só por isso você já vê o grau de insanidade que essas pessoas estão inseridas, né? E aí, a partir daí, você achar que uma Constituição realizada após anos de ditadura teria um artigo que permitiria, de forma constitucional, que você realize uma intervenção militar, um golpe de Estado, é de uma insanidade que não tem parâmetros. E, assim, só para não dizer que é maldade minha, eu vou ler o artigo 142 da Constituição para mostrar o que ele diz. Em primeiro lugar, é importante para as pessoas que não saibam como funciona uma lei, no caso, uma Constituição, nada mais é do que a lei máxima do nosso país. A lei ela é dividida em capítulos e seções que cada uma trata de determinado tema.
A nossa Constituição, que é uma Constituição longa, que trata sobre diversas questões de extrema relevância, que trata sobre os direitos que vão ser impostos no país, a gente tem o capítulo 142, que ele trata das Forças Armadas. Então, esse artigo está dizendo o que são as Forças Armadas e o que as Forças Armadas devem fazer. E ele fala assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Então, disso, a gente tira o quê, na verdade? É que isso, o que isso significa, né? O que esse artigo está dizendo? Ele está estabelecendo os papéis das Forças Armadas. E quando ele fala, nesse final, né, que ele fala que por iniciativa de qualquer destes, quais são estes, né? Os poderes constitucionais, eles devem agir para a manutenção da lei e da ordem. Isso não significa, e não tem nem como ser, de forma alguma, uma autorização para as Forças Armadas agirem para derrubada do governo, derrubada dos poderes instituídos. Por quê? Porque é o papel das Forças Armadas garantir esses poderes. Então, as Forças Armadas devem proteger o Executivo, o Legislativo e o Judiciário e a independência desses poderes. Então, ainda que o Presidente da República vire para as Forças Armadas e fale: oi, Exército, Marinha e Aeronáutica, eu, Presidente da República, vou perder as eleições. Não estou gostando disso. Quero que vocês atuem para impedir que quem ganhar as eleições, que não seja eu, não assuma. Isso não é garantido pelo artigo 142. E não tem nenhum sentido você vir falar que isso seria possível. Não é possível. E aí eu gostaria até de retomar uma frase do brilhante, né, nosso ex-presidente, se tudo der certo, futuro presidiário, quando ele diz que não existe golpe de Estado constitucional. Não, que ele fala que não existe golpe de Estado com base na Constituição. E ele fala isso, na verdade, para querer justificar o decreto que ele estava pronto a assinar, que permitia a atuação do Exército para a derrubada dos poderes constituídos. E, de fato, ele tem razão. Realmente não existe. Porque o artigo de lei que permite... Não existe artigo de lei que permitiria isso. Por isso que o decreto que ele tentou assinar é um golpe de Estado. Por isso que é criminoso, né? O decreto em si é ilegal. Claro. Exato. Não existe um embasamento legal para isso. E aí a gente tem outro dispositivo, que era o que ele tentava usar, que era a instituição de estado de sítio ou estado de defesa, que são questões muito específicas, em momentos muito específicos, que permitem o presidente, com autorização do Congresso Nacional, vamos deixar isso bem claro, o presidente deve ter a autorização do Congresso Nacional, ou então o decreto presidencial vai para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional analisa a pertinência do pedido realizado, da instauração desse estado de sítio, em momentos muito específicos, que são momentos de guerra, momentos de calamidade pública. E quando a gente fala do estado de defesa, o estado de defesa é restrito a determinados locais. E por que isso acontece? Porque você está tendo uma crise institucional. Então, vamos supor que, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, você tem uma tentativa de um golpe de Estado. Poderia ser instaurado um estado de defesa restrito à cidade de São Paulo para garantir a democracia.
E não porque, perdi as eleições, não gostei. Então, é assim, tem que existir um motivo concreto e com base em questões muito específicas já estabelecidas na Constituição. Então, não é qualquer... Então, essa coisa de, talvez as eleições tenham sido fraudadas, não é suficiente. Não é suficiente para a instauração de um estado de defesa ou um estado de sítio. E essa argumentação é de embasar uma possível fraude de eleições para que você instaure um estado de defesa ou um estado de sítio. Na verdade, o que eles estavam tentando fazer é um golpe de Estado. E não existe nenhuma base legal, constitucional ou qualquer coisa nesse sentido que autorize esse tipo de ação que foi tentou se realizar ao final do governo Bolsonaro. Então, nesse sentido, eu sou obrigada a concordar com ele de que realmente não existe um golpe constitucional. Não existe. Porque seria até uma coisa, vamos dizer, muito paradoxal, né? A própria Constituição permitir que você possa destruí-la, né? Olha, se você quiser me destruir, o artigo tal... Eu acho que essas pessoas assistiram muito o filme do 007, sabe? Esse equipamento vai se autodestruir em tantos segundos, e eles acham que as leis e a Constituição funcionam dessa forma, porque não é possível. E você vê que é interessante uma coisa que você está falando aí, que tudo passa por um tipo de construção. Até quando ele fala isso, ele agora, na defesa dele, ele falou o seguinte, que ninguém dá golpe através de papel, né? Só porque está escrito, só porque vocês encontraram a minha minuta de golpe, você acha que eu vou dar um golpe com a minuta do golpe? Né? Então, e aí eu acho engraçado, porque também é uma questão de você não ter memória e não ter estudo de história, né? Porque, assim, se você for ver, muitos regimes autoritários não precisaram de tanques de guerra. Hitler assumiu o poder na Alemanha de forma legal. As ações praticadas por ele, as ações completamente absurdas, genocidas praticadas por ele, depois, evidentemente, foram todas ilegais. Só que você tem uma tentativa de embasamento, inclusive jurídico, para isso. As leis de Nuremberg foram criadas para tentar justificar as ações praticadas pelo governo nazista, né? Uhum. Então, agora eu estava querendo pontuar que ele é um cara que diz assim, eu não posso dar um golpe com papel, né? Mas ele passou o governo dele mostrando uma BIC e mostrando como ele tinha o poder da BIC dele assinar aqui, assinar ali, assinar aqui, né? E tanto que faltou só a GLO para que realmente ele consumasse uma coisa mais concreta. E isso seria consumado exatamente através de uma assinatura, né, num papel, né? Os tanques irem para a rua, eles precisam de uma assinatura num papel. Isso ele não fala, né? Porque, afinal de contas, também está previsto na Constituição, no artigo 142, o chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica é o presidente da República. E se ele tivesse dado essa ordem, seria uma ordem golpista. Sim. Né? Agora, no fundo, isso aconteceu e quer queira, quer não, é uma coisa... E aí eu sempre digo o seguinte, você vê a diferença entre um golpe consumado e uma tentativa de golpe, né? Quando eu olho hoje, foram abertos os depoimentos dos militares, a gente vê a insanidade que estava aquele governo, né? Discussões insanas, né? Sobre a questão da urna, né? Eu não sei se vocês viram, mas eles pagaram R$1 milhão para um instituto fazer um relatório, viu, Benê?
falando que a urna não era confiável e tal, né? E esse instituto falou alguma coisa, mas não falou exatamente isso, entendeu? Mas eles pegaram isso e eles queriam, porque queria que isso fosse usado para justificar o golpe. Então, e nós vemos toda uma discussão feita com ministro da Defesa, general, comandante-chefe do Exército, da Aeronáutica, todas essas autoridades fazendo discussão em cima de uma coisa idiota. E aí eu fico imaginando se a gente tivesse a mesma coisa, a mesma apuração sobre o golpe de 2016, o quanto não seria ridículo, porque o que sobrou do golpe de 2016 foi aquele pessoal falando pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha tia, mas eu imagino as conversas que tiveram ali também. Eu acho que o de 2016, uma frase muito emblemática, é aquela do acordão com o Supremo Tribunal, com o Supremo e com tudo. Supremo e tudo. Exatamente. Você vê que só um pouquinho que a gente sabe, a gente vê o quanto foi ridículo. E essas coisas todas, e aí que eu queria chegar, a gente mostra todos esses agentes, tudo isso, e no meio disso tudo aparece o grande mito, o capitão, pedindo para anistiar todo mundo, inclusive ele, né? Que ele pedindo para anistiar, você não pode esperar nada diferente dele, né? Agora, o duro é o Estadão pedindo para anistiar. Aí entra de novo a imprensa, né? Que para pacificar o país, o Lula devia assinar o decreto de anistia. E aí eu retomo o que eu já tinha falado antes, o motivo de eu ser absolutamente contra qualquer tipo de anistia para essas pessoas que tentaram realizar um golpe de Estado. Porque se você anistia novamente essas pessoas, de novo, você está novamente afirmando que tudo bem, sabe? Que tudo bem. Você pode tentar dar um golpe de Estado. Tudo bem, você pode tentar destituir um governo democraticamente instituído. Tudo bem, você pode prender, torturar e matar e desaparecer com pessoas. E assim, não dá. Porque pode parecer muito engraçado, né? A situação toda, porque ela é realmente ridícula, aquele bando de gente com blusa da CBF correndo pela esplanada dos ministérios, entrando nos lugares e quebrando as coisas. Fazendo cocô. Tudo isso é bizarro. Mas as intenções por trás desses atos eram muito claras. Essas pessoas talvez não tenham essa consciência do que elas estavam fazendo, porque eu acho que vários deles são realmente muito burros. Mas quem estava por trás disso? Quem eram essas pessoas que estavam por trás, que financiaram a ida dessas pessoas a Brasília, que fizeram todo esse trabalho de convencimento de que as eleições no Brasil não são feitas de forma correta? Essas pessoas devem ser punidas. E, na minha opinião, exemplarmente punidas. Agora, assim, que é verdade que lá em Brasília tinha um bando de bucha de canhão, é verdade. Né? Com certeza. Por outro lado, o fato de eles serem bucha de canhão, eles, conscientemente ou não, esses caras têm que ser punidos também. Agora, uma coisa, porque muita gente fala, não adianta punir os caras e deixar. Eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Uma coisa, talvez outra coisa. Os cabeças têm que ser punidos, sim. Mas esses palhaços também tem que ser. Porque o cara escapa dessa, ele vai falar, não tem problema, tá vendo? Né? E eu acho engraçado porque essas pessoas que agora estão presas, que estão falando que foram vítimas de forças ocultas e vítimas do demônio, por exemplo, quando é uma pessoa que rouba, que furta por necessidade, elas entendem que essas pessoas devem ser punidas, não é? Não, porque as pessoas não agiram de livre e espontânea vontade. Eles também. Eles foram para lá de livre e espontânea vontade. Ainda que o entendimento deles sejam limitados sobre os crimes que eles estavam cometendo, a ausência de conhecimento da lei não exime você de ser condenado por ela. É isso aí, Natália. É uma coisa que eu falo, é o seguinte, muita gente se alia a isso,
Até que a Natália pontuou que, olha, coitado deles, eles eram inocentes, eles estavam lá e não sei o que lá. Mas não deixe de acreditar que eles aplaudiriam o assassinato de muita gente. É verdade. Não tenho né? dúvida disso, não. E não vamos muito longe, porque eles aplaudiram a morte de 700 mil pessoas. E muitos ali, inclusive, aplaudiram e ajudaram a lançar um monte de fake news, por exemplo, sobre a morte da Marielle Franco. Acusando-a de ser integrante de grupos... E que mereceu morrer. Exato. Você imagina quantas pessoas não iam merecer morrer se eles tivessem tido sucesso? Quantas pessoas não mereceriam morrer? E que eles iriam aplaudir? E que eles bateriam palma? Então, não é nem uma questão de vingança, vamos dizer assim. Mas mesmo o íntimo deles, a ignorância deles, não os redime. Nem tanto por não conhecer a lei, mas porque, fundamentalmente, eles são gente que são desumanos. Absolutamente. Eu acho que, como todo Estado democrático de direito, eu acho que eles têm direito de defesa. Eu acho que se eles apresentarem evidências suficientes que o eximem de qualquer culpa, eles devem ser inocentados. Só que, assim, infelizmente, você simplesmente falar: eu só vim aqui para me manifestar contra o governo, eu não gosto deste governo, não é isso que eles estavam fazendo. Você não gostar do governo é uma coisa e você tem todo o direito de gostar ou não gostar, se manifestar de forma contrária às ações do governo. Outra coisa muito diferente é você invadir o Congresso, você quebrar coisas, você defecar o Congresso, você levar cartazes que pediam por uma ditadura. E assim, não é de hoje, sabe? Eles não começaram no dia 8 de janeiro. Eles estão fazendo isso desde 2014. Então, é um tanto quanto... Assim, você queria ditadura militar, você defendia a ditadura militar, você defende um golpe de Estado, mas eu não invadi o Congresso com a intenção de realizar um golpe de Estado? Não. Eu só queria a tortura, né? Só queria que matasse mais gente. Tá certo. É por aí. Mas aí, Benê, nessa batida, me fala uma coisa. Bolsonarismo e golpismo, até quando? Vamos fechar com essa pergunta aqui? Vamos fechar a conversa? Eu diria que até sempre. Não. O problema é o seguinte. Não adianta você ignorar o fato que existe uma parte da sociedade brasileira que é a favor de medidas radicais, reacionárias, conservadoras, né? E que esse setor é um setor que estaria propenso a apoiar um golpe, a apoiar medidas extremas, né? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, né? Por isso que tem que punir severamente, por isso tem que punir essas pessoas, exatamente para não gerar um exemplo positivo. Como disse muito bem a Natália, para não ficar aquela ideia de que eu posso defender o golpe e não vai acontecer nada. Tem um partido aí que eu não gosto de mencionar o nome, que se diz de esquerda, que eles acham que não, que aquilo que aconteceu lá no Congresso não é golpe, não é golpismo. Esses caras é engraçado, eles acham que se a turma bolsonarista fosse bem, estariam bem na fita, né? Os caras não iriam atrás lá da sede do partido deles, né? Sim. Então, na verdade, essa possibilidade ela vai existir durante muito tempo na sociedade brasileira. E para não permitir isso, que essas pessoas devem ser exemplarmente punidas. Dentro da lei, é claro. Eu não estou falando vamos fuzilar as pessoas em praça pública, vamos atirar os caras num fosso de cobra, né, como eles costumam fazer. Vamos prender eles em pau de arara, né, dar choque. Querendo que eles cumpram, que na verdade que eles sejam punidos de acordo com a lei, né? A lei que eles não gostam. E aí tem uma outra história da sociedade brasileira, que é bem aquela coisa elitista. Eu quero lei para os outros, não para mim. Para mim, eu quero um jeitinho, né? Para mim, eu quero um cambalacho que eu não preciso cumprir a lei, né? E aí eu insisto, né? Eu já falei num outro vídeo, anistia é o caralho. Anistia é porra nenhuma, né? Só uma coisa que eu tinha esquecido de pontuar, que eu acho bastante interessante,
é que os artigos pelos quais eles estão sendo condenados de realizar atos de tentativa de abolição do governo democrático e vários outros, a lei que criou esse tipo penal foi assinada pelo Bolsonaro em 2021. É uma daquelas leis que, quando ele assina, ele fala assim: bandido bom é bandido morto, né? Exatamente. E assim, mas assim, eu sou cidadão de bem, né? Mas as intenções por trás dessas leis, para mim, eram muito claras, que era uma tentativa de você impedir uma organização da sociedade civil. Exato. Só que agora você tem essas leis se voltando contra eles. E eles queriam pegar o MST, vamos falar claramente. Exatamente. E até fizeram aí uma CPI que queriam enquadrar o MST como grupo terrorista. Dessa direita fascista é criminalizar os movimentos sociais. Sim. Entendeu? É o grande sonho desses caras. Porque, no fundo, só quem pode se manifestar e contra a democracia, claro, são eles. MST, MTST, para eles, todos esses movimentos são movimentos criminosos, né? Que nunca se manifestaram contra a democracia, apenas exigem direitos garantidos pela Constituição. Pelo contrário. Bom, é isso aí. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não. Então, nós estamos eu acho que, só para terminar, assim, no caso do Brasil, e aí é importante até falar para os jovens, no caso do Brasil, não é o caso de achar que os nossos problemas serão resolvidos com o fim da democracia. Concordo, a nossa democracia tem vários problemas, né? Eu acho que cabe, na verdade, aperfeiçoar a democracia, garantir os direitos para todo mundo, garantir que direitos humanos e direitos sociais não sejam um privilégio e sejam, na verdade, direitos de qualquer cidadão brasileiro. É isso. Natália? Isso, claro que alguns vão me acusar de comunista por dizer isso. Bom, isso é. E aí, Natália? Não, eu só acho, né, para finalizar, que essa questão de anistia, já falei, sou absolutamente contra, e eu acho muito engraçado que é aquela famosa história, né? Aos outros a lei. Então, quando é o outro, a lei é legal. Diziam, né, que o Getúlio Vargas falava isso, mas nunca ninguém provou, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Aos inimigos os rigores da lei. E assim, os atos praticados em 8 de janeiro, que na verdade, como reitero, foi assim, o ápice de tudo isso que já estava se estendendo. E essa reiteração dessas pessoas em defesa do regime militar, em defesa de estados de exceção, para mim já era um absurdo. Porque se eles estivessem em um regime de exceção, eles jamais poderiam se manifestar pela democracia, não é mesmo? Porque na democracia você tem esse espaço, mas será que até esse ponto? Será que é correto isso? Você chegar ao ponto de que se chegou no Brasil e nos Estados Unidos também, né? Porque aqui teve um reflexo do que aconteceu lá nos Estados Unidos, de invasão de Congresso, enfim. Só espero que as pessoas se lembrem, de fato, do que foi a ditadura aqui no Brasil e que eu e ninguém mais tenha que passar pelo que foi a ditadura militar brasileira. Eu acho legal isso que você falou, porque se o cara está numa ditadura, ele não pode falar abaixo a ditadura. Proibido. Então, só o fato dele dizer que ele está numa ditadura já mostra que ele poder dizer que ele está, que mostra que não é uma ditadura. O Raul Seixas tem uma música, né, que você deve conhecer, quem não tem colírio usa óculos escuros, e uma frase, ele falava assim, quem não tem caderno dá o recado pelo muro. E a ditadura fez ele alterar isso aí, né? Então, quem não tem colírio bate a cara contra o muro, ele teve que alterar. O muro, Agora, é interessante, assim, porque, só para encerrar aqui, eu vou trazer alguma coisa de Eduardo Galeano, que escreveu
Veias Abertas da América Latina, né, um uruguaio, e ele traz uma coisa que é bem atual para a gente. Diz ele o seguinte, sobre essa questão da semântica, né? Paradoxal, de eu falar que eu sou contra a ditadura numa ditadura, como se fosse isso possível, né? Hoje, as torturas são chamadas de procedimento legal. A traição se chama realismo. O oportunismo se chama pragmatismo. O imperialismo se chama globalização. E as vítimas do imperialismo se chamam países em via de desenvolvimento. O dicionário também foi assassinado pela organização criminosa do mundo. As palavras já não dizem o que dizem, ou não sabemos o que dizem. Eduardo Galeano, eu acho que está muito, muito atual, não é? Morreu em 2015, para vocês terem uma ideia. Tá bom? Então é isso aí. Obrigado aí para todo mundo que ficou com a gente até agora. Esse foi o nosso super bate-papo falando sobre os 60 anos do golpe militar de 1964. Durmam bem, todos. Democraticamente bem. Tchau. Então esse foi o nosso super bate-papo sobre os 60 anos do golpe cívico-militar de 1964. Espero que você tenha aproveitado bem, espero que você tenha gostado da conversa e espero que você volte, né? Você volte sempre, porque você sabe que nós sempre vamos estar aqui para cumprir a nossa missão, que é mudar o mundo. Brasil no pau de arara, ou uma ode ao 1º de abril de 1964. Quando eles chegaram, eles nos acorrentaram, nos colocaram de joelhos e cobraram lealdade à Santa Igreja. Mas nós adoramos Tupã. Estalaram o chicote e queriam transformar a natureza em vil metal, mas para nós continuou sendo o que sempre foi, a mãe terra de quem temos como graça ser seus filhos devotos, tupis, tupinambás, aimorés, goitacás, carijós, tamoios. Depois nos levaram ao tronco. Insistiram que nos queriam brancos, europeus, bons cristãos, adoradores de El Rei Majestade muito distante de nós. Mas abraçamos nosso pai Oxalá e afirmamos nossa negritude. Salve Zumbi dos Palmares, salve João Cândido, almirante do povo. Aí veio 1964, quando nos prenderam, bateram, amordaçaram, exilaram, nos penduraram no pau de arara. Eles nos queriam adoradores do Way of Life, da América podre dos banqueiros. Fosse lá o que isso significasse. Queriam que confessássemos tudo, que dessemos nomes, identidades, endereços. Queriam que a gente entregasse o irmão, o amante, a companheira, o camarada. E vieram os eletrochoques, afogamentos, a cadeira do dragão, a violação dos nossos corpos, nossa mente. E continuamos aqui, amando no nosso modo, nossa pátria, Brasil de verdade, que pode ser verde, vermelho, preto, marrom, amarelo. O Brasil de verdade de Marighella, Lamarca, Yara, Vera, Maria do Carmo e Dilma. Hoje nos querem crucificados de crucifixo, adorando o Deus fascista do ódio, racistas, homofóbicos, fascistas, esquizofrênicos, xenófobos, machistas, misóginos. Eles nos querem homem de bem, mulheres de bem, bichas de bem, brancos hipócritas, intolerantes e ignóbeis. Mas nós somos o amor que eles não conhecem. Temos o amor pela humanidade, pelo diverso. Somos mulheres negras, somos Marielle, somos Lula. E nenhum coturno, nenhuma farda, nenhum verde oliva mudará isso. É bom que se diga. 1964 foi um golpe de Estado. Embora aqui ainda dependurados nesse pau de arara, amarrados nesse tronco, não tenham ilusões, senhores de bem. Não alimentam sua vil utopia. Jamais confessaremos suas mentiras e ainda viraremos sua mesa. Super bate-papo.